Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá dar continuidade à nossa formação sobre a Palavra de Deus, Sagrada Escritura. Hoje o tema Cristo, Palavra Única da Sagrada Escritura. Cristo é a Palavra de Deus. A gente usa na Canção Nova, a gente tem muito essa expressão. Tudo bom? Boa noite. Jesus Palavra, né? Jesus Palavra. Jesus é a Palavra de Deus. Antes de começar, a gente vai ter isso muito claramente. Pode pegar sua Bíblia, no Evangelho de São João, capítulo 1. Evangelho de São João, capítulo 1. Boa noite. Antes que alguém taque pedra em mim, eu não trouxe o livrinho, a Bíblia no meu dia a dia, porque acabou. Acabou, não veio muito como a loja esperava, acabou vindo pouco. Mas se Deus quiser, daqui para a gente terminar, vai chegar, tá? Em nome de Jesus. Evangelho de São João, capítulo 1. Evangelho. Boa noite. Nós estamos falando sobre Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. A gente já ouviu essa expressão que é a palavra de Deus, né? E ela não é só a Bíblia. Não é só a Escritura. Mas tudo que a gente sabe sobre a palavra de Deus, o mais, né, onde ela está mais condensada, onde ela tem tudo, vamos dizer assim,
a sua maior parte está na Bíblia. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a Bíblia e a tradição apostólica, caminhando juntos. Quando a igreja fala, ela não está falando Bíblia, ela não está criando mais Bíblia. Quando a igreja ensina, um Papa escreve uma encíclica, uma carta, ele não está criando mais palavra de Deus, ele não está acrescentando nada na Bíblia. Não se acrescenta mais nenhum livro, nenhuma vírgula, nada. Mas ele fala em comunhão com a palavra de Deus. Então, essa palavra da igreja, ela tem força de palavra de Deus para nós, porque está em comunhão com a palavra. Quem legitima e quem interpreta, como a gente ouviu na última formação, a palavra de Deus é a igreja. Ao mesmo tempo, ela não está acima desta palavra, que foi a igreja mesmo que escreveu o Novo Testamento. Escrito pela igreja, vivido pela igreja, testemunho da igreja, vivido. A igreja faz o quê? Honra esta história, honra esta memória, esses ensinamentos. E nada que ela ensina pode contradizer esta palavra. Então, o contexto do ensinamento da igreja, ele tem força de palavra de Deus para nós. Ensinada pelo magistério autêntico. Amém? Cristo é a palavra de Deus. Onde a gente vê isso com clareza na palavra de Deus? Na Bíblia. Evangelho de São João, capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Ela existia no princípio junto de Deus, tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo que existe. Ele está fazendo referência ao quê? Livro do Gênesis. Porque tudo foi criado porque Deus disse. A palavra que Deus pronunciou criou as coisas. Então, o evangelista São João está dizendo que lá está Jesus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito de tudo que foi feito. Para ficar bem claro. Está diferente aí? Uhum. O verbo e tem uma força até maior, porque o verbo ele age sempre. E é atividade, é movimento, né? Não é estático. A palavra também não é, mas quando a gente ouve verbo é mais forte, né? Ganha mais força. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e ela brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Aí vamos pular, porque ele vai falar de João Batista aqui. Vamos pular lá para o versículo 14. Aí ele vai dizer: e a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Está falando de Jesus claramente. Então, Cristo é a palavra de Deus. Quando aí na Canção Nova a gente pega a Bíblia, a gente fala Jesus palavra, né? Jesus palavra, que é Jesus. Então, a Bíblia, o livro Bíblia, ele deve ter, deve gozar de uma reverência, de um respeito muito grande de nossa parte, né? Porque aqui está a instrução de Deus para a nossa vida. Neste ponto, os evangélicos, os protestantes, levam isso muito mais a sério do que nós católicos. Como um manual. Aqui está o manual. Eu ouço muito quando
escuta algum evangélico falar da Bíblia, falar da palavra de Deus, aqui está o seu manual. Você não tem o manual do carro, o manual da televisão, o manual, ali não está dizendo como funciona, aqui está dizendo como tudo funciona. O problema é o fechamento em só a Escritura. O método, a Bíblia no meu dia a dia é o quê? São as duas coisas. Na verdade, a Lexio Divina também são as duas coisas, né? Não só falo, eu falo e escuto. Eu não só escuto, eu escuto e falo. Então é uma troca, um relacionamento. A palavra de Deus, o estudo bíblico, ele tem que ter isso para dar fruto. Porque senão vai ficar um estudo frio, onde eu estudo um livro, como qualquer outro livro. Posso até achar bonito, uma outra coisa achar impressionante. Eu conheço um monte de gente que leu a Bíblia todinha já. Que, não, mas a história é tal, não sei o quê. Mas, cheio de dúvidas de fé, não vai à missa, não frequenta os sacramentos, o que adiantou? Por quê? Porque não lê com a fé da igreja. Não lê com a fé da igreja, não escuta a igreja. E participar da missa é ouvir a igreja. É ouvir a igreja falando, repetindo. Nossa, quantas vezes você foi lá e escutou a parábola do semeador? Mas todo mundo já conhece a parábola do semeador. Toda vez o padre, já sei até que o padre vai falar, não é? Mas é isso mesmo. A pergunta é, que eu estou vivendo? Em que terreno que eu sou hoje? Eu caminhei até onde? A minha vida mudou? Por que não? O que está faltando em mim? Essas são as perguntas que eu preciso me fazer. Porque se deparar com a palavra todos os dias, talvez repetidamente, a gente vai. Mas eu preciso mudar. Por isso que o pôr em prática é essencial. E Jesus fala isso no Evangelho de São Mateus, no finalzinho do capítulo 7. Sermão da Montanha. O homem que constrói a casa sobre a areia e o que constrói a casa sobre a rocha. Ele compara esses dois por quê? Porque aquelas pessoas, os dois ouviram a palavra, só que um colocou em prática e o outro não. Quem coloca em prática é como quem constrói sobre a rocha. É fácil? Não, quem passou por um mínimo de coisa de construção aí, viu casa sendo construída, não é fácil. Eu já cavei alicerce, eu já fiz concreto, sapata, fiz um monte de coisa com meu pai já. É difícil. Você tem que cravar mais fundo se você quiser um segundo andar, ou se você quiser um terraço. Você tem que fazer a coisa mais larga. No tempo que eu fiz, se colocava pedra junto no fundo, uns pedaços de pedra junto no concreto para dar ali um sustento. Não era. E aí é mais difícil, porque você tem que erguer. Agora pega e constrói rapidinho uma cabana, uma casa improvisada, mesmo de madeira ou mesmo de tijolo. Não põe alicerce, não põe nada, você segura ali as coisas. Vai construir a casa? Vai. Só que vai vir a tempestade, vai vir o vento. Vão atacar a casa. São o quê? As tribulações, as coisas da vida. E essa casa não vai resistir. Essa fé sem alicerce não vai resistir. Ela não aguenta. Por que muita gente caminha um tempão na igreja e tal, não sei o quê. Quando vem aquela tribulação, a pessoa abandona tudo. Fulano, sei lá, largou tudo. Por quê? Construiu. Mas não foi na rocha. A gente vai sofrer, tribulação, vai passar muita coisa, mas se a gente estiver firme em Jesus, a gente enverga, mas não quebra. É o bambu. É a
resiliência que os psicólogos hoje tanto usam, né? A palavra se transformou muito comum, né? Hoje. Vamos seguir, gente, que hoje eu preciso ser fidelíssimo aqui no tempo. Então aqui a palavra de Deus no Evangelho de São João tem outros trechos que falam que Jesus, comparam Jesus à palavra, mas esse é o mais bonito, mais claro de todos. Jesus é a palavra, né, de Deus. Na condescendência de sua bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. Com efeito, as palavras de Deus expressadas por línguas humanas fizeram-se semelhantes à linguagem humana, qual, como outrora o Verbo do Pai Eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. Plenamente explicado no trecho que a gente acabou de ler do Evangelho de São João, certo? Não. Por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. Lembrai-vos que é uma mesma palavra de Deus que está presente em todas as Escrituras, que é um mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados, ele que, sendo no início Deus junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. Isso aqui é muito bonito, porque Deus não tinha necessidade de vir aqui, Deus não tinha necessidade de falar com palavras humanas, porque a gente acha que é muito natural, né? Deus veio e falou, a gente tem que entender. Deus é um ser que, apesar de nós sermos criados à imagem e semelhança, ele é tudo o que nós não somos. É uma perfeição que a gente não tem dimensão. E a gente acha normal que Deus fale com a gente. Não, isso não é normal, isso é um amor assim explosivo, de cabeças. Quando a gente para pensar, fala, meu Deus, quem é isso? A Sagrada Escritura, no Salmo, fala, quem é o homem? Se não me engano, Salmo 8. Quem é o homem para se preocupar com ele? O salmista fala, quem é o homem para que o Senhor se incline e se preocupe? Essa é deve ser a nossa visão, o temor de Deus, né? Não é temer de ficar com medo. Isso também, a gente deve temer nesse sentido de, ele tem autoridade, tem poder, ele sustenta cada um de nós no ser. Mas ele está muito acima. E apesar disso, ele veio e se fez próximo. Ele veio e quis falar conosco na nossa linguagem, de um jeito que a gente ia entender. E como? Falou desde o início da Escritura. Desde o começo. Falou a todos os profetas, patriarcas. Escreveu na história, desde o início até o Apocalipse, como as coisas seriam. Fez todas as profecias, as prefigurações de Cristo. Quando fala aqui que Cristo é um só na Escritura, quando você vê o sacrifício de Isaac, você vê o sacrifício de Jesus. É a prefiguração. Dentro do próprio Evangelho tinham as prefigurações. Jesus mesmo fazia isso. João Batista, ou seja, a Bíblia está assim, ó, dessa realidade. Então a palavra de Deus é uma só. E esse é um dos critérios, isso aqui não está aqui, mas eu ouvi de um exegeta, pelos quais os bispos que foram reunindo os livros, que foram sendo encontrados, esses livros do Novo Testamento, tinham para identificar o que era tradição, o que era realmente Sagrada Escritura e o que não era. E o que seria apócrifo, um livro apócrifo, que ou seja, um livro que não está de acordo com a fé que lhe foi ensinada, que lhe foi transmitida. Lembrando que quem dá legitimidade
a palavra de Deus escrita é o magistério e a tradição da igreja. Sagrado magistério e sagrada tradição. Então, por causa dessa íntima ligação de um texto com o que se viveu, com o que se ouviu, um texto do Antigo Testamento com um texto do Novo, com o que se ouviu, com o que se aprendeu do outro bispo. Opa, isso aqui é escrito. Isso aqui é de Deus. Sigamos. Por esse motivo, a igreja sempre venerou as divinas escrituras como venera também o corpo do Senhor. Repetindo aquilo que a gente já ouviu lá atrás. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida tomado da mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. Na Sagrada Escritura, a igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que é realmente palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro dos seus filhos e com eles fala. Exatamente. E essa veneração do sacramento da comunhão é igual à palavra de Deus. Ou seja, é igual importância. Muita gente ficou, por exemplo, na Rússia, em outros países também, Vietnã, Japão, em que a perseguição cristã foi muito grande, se excluíram igrejas, mataram os padres, bispos, ficou um pingo de gente católica. Eu não me lembro agora exatamente a cidade, mas teve uma em particular que sobreviveu com duas coisas. O que eles tinham aprendido enquanto tinham missa da palavra de Deus, e alguém conseguiu uma Bíblia. E o terço. Aí quando finalmente a igreja voltou lá, eles choravam compulsivamente, porque de novo tinha um padre para levar Jesus, e o padre também chorava compulsivamente porque viu que a fé não tinha acabado lá. Porque conservaram o que ouviram da tradição. Ah, mas o que eu vou fazer? Você consegue sobreviver muito tempo. É que a gente é muito acostumado, a gente tem missa fácil, em um monte de lugar. Eu morei no Mato Grosso, estou abrindo parênteses que eu não podia, mas rapidinho. Morei no Mato Grosso 11 anos, em 2 meses, em Cuiabá. Tive a oportunidade de ir uma vez no Pantanal, em missão. Fui em outras, umas 2 vezes, outras para passear. E lá, em Barão de Melgaço, tem paróquia, que tem missa. Quem era o pároco de Barão de Melgaço? Padre Paulo Ricardo. Ele que era na época. Mas ele não conseguia ir sempre, porque ele morava em Cuiabá, 2 horas e pouca. E era reitor do seminário. Então, tinha um vigário que celebrava lá. Mas isso era na paróquia. Só que tinha as comunidades que ele tinha que andar 2, 4, 6 horas de barco para chegar lá para poder celebrar. Como é que as pessoas guardavam a fé? Claro, hoje em dia, né? TV Canção Nova, na parabólica, Rádio Canção Nova. Chegando lá já sabiam, só que não tinha um sacramento. Era só comunhão espiritual. Mas tinham fé, guardavam a fé. Então, nós temos uma graça muito grande hoje de ter missa, tem vários horários de missa. Tem missa todo dia aqui na Canção Nova, só domingo que não tem, porque tem na paróquia. Mas na paróquia aqui, só na Santana, tem 2 missas por dia. Enfim, nós não temos desculpa.
para não ir à igreja, para não rezar, para não ter uma vida sacramental. Nós temos tudo. Nós temos tudo na mão. Mas para dizer, quando você estiver num lugar que você estiver impossibilitado, porque você está viajando, ou porque deu algum problema, você ficou num lugar onde não tem igreja, você não tem por que não rezar. Você não tem motivo para, mas como não tenho, o que eu vou fazer? Você tem o texto, você tem a Bíblia, você sabe as orações. Hoje, com a internet, você tem como alcançar a Canção Nova, como alcançar outros canais, participar com o Frei Gilson, com as irmãs Hessend, como for. Temos ferramentas para não ficarmos sem Deus, sem experiência de Deus, sem rezar. Deus é o autor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas que se encerram por escrito e se manifestam na Sagrada Escritura foram consignadas sob a inspiração do Espírito Santo. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque, escritos sob a inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus como autor, e nesta sua qualidade foram confiados à própria igreja. Então, todos os livros que estão aqui no cânon da igreja, a igreja afirma, pode confiar que isso aqui é seguro, é a palavra de Deus. Mesmo fatos históricos, né? Por exemplo, você pega os livros do Pentateuco e alguns dos profetas também, tem muita história. Neemias, né? Crônicas, tem muita história. E a gente pode, dependendo do grau de leitura que a gente está, de fé, e aqui é por isso que é tão importante a gente começar pelo Novo Testamento, que a gente entende primeiro o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo e da igreja nascente ali, para depois ir para o Antigo Testamento, que a gente vai se deparar primeiro com um mundo que está saindo da barbárie para encontrar-se com Deus e viver diante de uma fé. Então, você pegar o Gênesis, você vai ver barbárie. Josué, você vai ver muita barbárie. Porque era como eles entendiam que Deus os ensinava naquele tempo. Tanto que Jesus fala, um exemplo só, quando eles vêm e falam sobre divórcio, Jesus fala que não pode, e eles falam assim, se é assim, para que eu vou casar, né? Né? Moisés permitiu o divórcio. Aí Jesus vai falar assim, permitiu por causa da dureza do coração deles. E olha que quando tinha Moisés já estava muito bom, viu? Já a coisa tinha melhorado bastante. Então, quando a gente lê esses livros mais antigos, históricos, a gente vai ver muita morte, muita vingança, muita coisa. Nossa, mas tudo isso... como que isso aqui pode ser palavra de Deus? Então, vamos separar o que é história, o que dentro da história era de Deus, obedecendo a Deus, e entender o contexto todo do qual é o ensinamento que Deus está nos dando. Exatamente. Então, é por isso que começar pelo Antigo Testamento não é a melhor das ideias. Então a gente precisa por exemplo, você pega lá Gênesis. O Moisés, Jacó e Esaú, Esaú e Jacó. Aí a confusão já começa na barriga entre os dois. A mãe sofrendo. Aí tem filho. Aí nasce o primeiro, Esaú.
Aí quando vai tirando Esaú, Jacó está segurando o pé dele. O que acontece? Esaú se transforma num caçador e não está nem aí para a primogenitura dele. E Jacó de olho na primogenitura. E a mãe querendo ajudar Jacó. Eles tramam. Os dois estão errados. Um não ligou e o outro roubou. Tanto que fugiu. Corre que seu irmão quer te matar. Mas ele passou também porque por um processo de purificação enorme. Jacó teve que ir lá lutar. Então assim, são muitas histórias, muita coisa, o que Judá e o outro irmão fizeram numa cidade, porque a irmã deles foi violentada e eles não aceitaram aquilo. Eles foram enganar todo mundo, vão circuncidar, depois matar todo mundo, mataram os homens tudo. Jacó, o que vocês estão fazendo? São loucos. Então assim, tá lá a história. Onde a gente a gente precisa ter o evangelho no coração, o ensinamento do nosso Senhor, o ensinamento dos Atos dos Apóstolos, das cartas, no coração antes, para poder entender o Antigo Testamento. Ele é profecia para o Novo. Ele confirma tudo o que Jesus vem vivendo no Novo. No entanto, a gente lê o Antigo com a luz do Novo. É assim que a igreja lê o Antigo Testamento, com a luz do Novo Testamento. Porque senão a gente vai ao pé da lei, a gente entende errado. Vai virar testemunho de Jeová. Vai virar adventista sétimo dia. Entende? Não, é o sábado. Tem que guardar o sábado, porque está lá na lei. A lei não pode ser revogada. Ora, quem mudou, quem deu upgrade, foi Deus. Então, não acredita que Jesus é Deus? Enfim, sigamos. Eu não vim abolir a lei, eu vim torná-la perfeita. Vim torná-la perfeita. Foi o que Jesus fez. Aperfeiçoou. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu os homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Ele próprio neles e por meio deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo aquilo que Ele próprio queria, ou seja, a inspiração, Deus movendo. O nome desses autores inspirados são agiógrafos. Já ouviram falar desse nome? Agiógrafo, um autor sagrado, são agiógrafos. Portanto, já que tudo o que os agiógrafos afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, deve-se professar que os livros da Sagrada Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro a verdade de Deus em vista da nossa salvação. A verdade que Deus, em vista da nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Escrituras. Então, é um erro enorme quando Lutero vai e fala assim, não, essa Bíblia está errada. A gente tem que usar a tradução dos judeus. A mesma que os judeus usavam. Uax, os judeus que mataram Jesus, que negaram Jesus. Não. 1500 anos depois que a igreja está aí, cheia de santo, cheia de testemunho, cheia de mártir, por causa dessa palavra, não, ela não serve, tem que tirar os livros. Não faz sentido nenhum. Numa das últimas aulas a gente vai falar sobre o cânon, né? Um pouco sobre isso. E aqui algo muito importante que para fechar,
que é o que a gente estava falando. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo, para que as Escrituras não permaneçam letra morta. É preciso que Cristo, palavra eterna do Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão das Escrituras. É por isso que a gente sempre tem que rezar pedindo o Espírito Santo antes de fazer a leitura bíblica. O que aconteceu, né, no Evangelho de São Lucas? Vou pegar na palavra que acho que é melhor. Sim. A gente acorda, né? Na Canção Nova a gente aprendeu isso com o Padre Jonas. A gente acorda já pedindo o Espírito Santo. Primeira coisa, levantou. Evangelho de São Lucas, pega comigo, Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13. Para a gente fechar por hoje. Aqui a gente vai ver como é importante estar com o coração disposto, aberto para ouvir a palavra, para podermos realmente compreender. Pouca luz é fogo. Aí você pega o óculos, tira o óculos, coloca o óculos, você não sabe o que faz. Meu Deus do céu. Mas tá bom, vamos lá. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam a um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Eles conversavam e discutiam, ou seja, o clima não estava bom. Um deles era Cleofas, né? Que é pai de 2 discípulos de Jesus. E acho que Tiago e João. Não, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Cleofas era pai de outros 2. E a Maria de Cleofas, que estava lá, foi no sepulcro ajudar também, que era esposa desse discípulo. Ele estava indo embora com outro discípulo e estavam discutindo, tristes, cabisbaixos, sobre o quê? Sobre os acontecimentos. Jesus tinha morrido, tinha sido sepultado. Só que Jesus foi lá caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo nesses dias? Ou seja, era a notícia. Mas como assim? O que está acontecendo? De onde você é? De que planeta você é? Onde você estava? Foi o que ele perguntou para Jesus. E Jesus perguntou: o que foi? Olha que paciência, né? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Em verdade, é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmavam que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas a ele, porém, ninguém viu. Olha só,
Como é que estava a fé deles? No chão. Não conheceram Jesus. Os olhos estavam como que vendados. Isso aqui é uma verdade histórica, mas também é uma verdade histórica para nós hoje. Quando a gente bate o olho na Bíblia, cabisbaixo, triste, sem fé, ou na nossa vida estamos assim, e a gente não reconhece, não é possível que Deus está comigo agora, nesse sofrimento, nessa tribulação, nesse problema, nessa confusão mental. Não é possível que Deus não pode estar aqui. Deus foi embora, Deus sumiu, Deus me abandonou. Às vezes a gente não fala para ninguém, mas a gente se sente assim. Acha que foi abandonado por Deus. Mas nem sempre a pessoa fica em paz. Enfim, eles estavam nessa situação. Jesus tinha morrido e eles falaram assim, as mulheres assustaram a gente. Falaram que ele não está lá. Disseram que viram anjos. Ou seja, essa mulher, não sei não. Estão tudo doida, porque foram lá, de tanto que elas queriam ver Jesus, estão vendo anjo, estão vendo coisas. E esse texto é tão bonito porque ele prova, porque assim, quem quer provar? Imagina, os conspiradores contra a fé, né? Contra a igreja, contra o cristianismo. Eles não acreditam na sinceridade das pessoas. Não acreditam. Principalmente se for um comunista, marxista. Não acredita que as pessoas sejam verdadeiras, sinceras. Tudo é manipulação. Tem sempre alguma coisa por trás. Tem sempre uma segunda intenção. Mas se houvesse, quem que em sã consciência escreveria algo desse tipo? Os discípulos que continuaram a igreja, seguiram Jesus, estavam sem fé, arrasados, destruídos. As mulheres disseram que viram os anjos, que falaram que ele estava vivo, mas deixa eu ir embora, eu vou para Emaús. Foram embora, pegaram as coisas e foram embora. Eles já tinham todas as notícias. Esses dois que foram no túmulo e encontraram vazio, Pedro e João, eles foram embora assim mesmo. Viraram as costas e foram embora. Estavam arrasados, destruídos, decepcionados. A gente achava que ia ser ele, mas morreu. Sepultaram, não era ele. Aí Jesus vai e encontra esses homens. E então ele lhes disse: como sois sem inteligência, lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Olha, Jesus ancorou lá no Antigo Testamento. E chamou vocês são burros mesmo. Sem inteligência e lento para crer, então, né? Jumentinho, né? Aqui no Nordeste, né? Como sois são inteligentes e lentos? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E aí o que ele fez? Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as passagens que se referiam a ele. Entrando no povoado, onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiam: fica conosco, pois já é tarde, a noite já vem. E entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu-lhes. Neste momento, os seus olhos se abriram e eles reconheceram. Ele, porém, desapareceu à vista deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?
quando nós fizermos o estudo bíblico, não vai ser toda vez que o nosso coração vai arder, que a nossa fé vai ser, que o nosso interior, que a nossa alma vai estremecer. Mas isso precisa ser cada vez mais frequente. A palavra de Deus, ela precisa provocar algo na nossa alma, uma reação que às vezes você vai sentir no corpo, de que é aquilo, não é simplesmente uma emoçãozinha, um calafrio, é algo mais profundo, mas que também se reflete no corpo, de que aquela é a verdade e eu preciso viver por ela. Foi isso que eles experimentaram. O coração ardia, a escritura estava sendo explicada. Fica aqui, fica conosco. Quando ele partiu o pão, é Jesus aí. Desapareceu. Falou assim, agora ninguém me retém mais, né? É a nova forma de contato com Jesus. Pela fé. Sim, e aí o que aconteceu? Voltaram no mesmo pé. O ânimo ficou lá em cima. De noite, já estava tarde. E daí? Voltaram no mesmo pé. Para contar para os outros. Chegaram lá, nós vimos, nós encontramos o Senhor. Eu falei, pois é, ele acabou de aparecer aqui. Falei, nossa, que rapidez, né? Bom, tudo isso para que nós fiquemos cada vez mais firmes e certos de que nós não estamos na fé errada, nós não estamos com a Bíblia errada, nós não estamos com a igreja errada. Não, nós estamos na verdadeira fé católica. Ah, e os evangélicos, aí como é que vai ser? Então, olha, Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece a intenção de cada um. E Deus vai nos salvar na sua misericórdia de acordo com a vida de cada um de nós. Nós, cada vez mais, devemos procurar realizar a sua vontade. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa semana eu vou passar já. Hoje eu preciso ser muito fiel ao tempo. Hoje eu preciso ser muito fiel. Das outras vezes a gente foi, mas hoje não posso. Eu vou passar essa semana ainda umas tarefinhas para a gente ir fazendo, tá? Quem ainda não tem um livro do método? 1, 2, 3, 4. Tá, não tenho. Mas o que ela tem? Vocês são... Ah, então pronto. Então tá em casa. Tá tranquilo. Lá no meu... Eu tenho um livro que eu não trouxe aqui, gente. Senão eu já emprestava. Mas que precisava ter para essa semana, né? A Bíblia no meu dia a dia. Isso. Pode, mas é para você ir fazendo em casa. Porque se tendo dúvida, você vai no livro e... Nossa, é isso aqui. Vai lembrando, né? Olha, o que vocês podem fazer? Tem um vídeo. Lá no grupo eu mandei um dos vídeos. Aquela playlist, primeiros passos no Diário Espiritual. Lá tem um vídeo. O método da Bíblia no meu dia a dia. Nesse vídeo eu estou explicando o método resumidamente. Eu não dou um monte de exemplo igual o Padre Jonas dá aí, porque o vídeo tinha que ser mais curto. Mas eu explico o que é promessa, o que é ordem, o que é princípio eterno. Vocês estão no grupo? Ah, que entrou depois. E mandar lá no grupo. Pronto. Olha, tem 2 lugares. Mas tem também, quer ver? Entra aí, ó. Quem está com o celular, entra aí. Tá. Entra aí. Blog. diarioespiritual.cançãonova.com. diarioespiritual.cançãonova.com. Aí vai estar escrito lá, blog, diário espiritual. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu tinha...
Isso, muito bem. Vamos divulgar. Deixa eu ver se ele está aqui. Aqui, ó. Essa cara aqui, o blog, ó. Aqui, ó. diarioespiritual.cançãonova.com. Põe no Google que ele vai achar. Você pode pôr no navegador e escrever desse jeito que ele já vai entrar nele. diarioespiritual.cançãonova.com. O que tem aqui? Pelo celular não é muito prático de você achar, mas tem aqui na barra lateral aqui do celular, tem aquelas 3 listrinhas. Você clicar nela, vai estar aqui, como fazer. Aí você clica em como fazer. E aqui tem os áudios, exatamente. Esses áudios aí são do livro. Esses áudios são do livro. Então, só ouvindo aqui vocês conseguem pegar. Agora, os outros exemplos que o Padre Jonas dá no livro, ele pega um trecho daqui e dali, isso não tem aqui, só no livro mesmo. Mas aqui tem o básico do como fazer o que é promessa, ordem, princípio eterno, tá tudo aqui. E tem aquele vídeo que eu falei lá no YouTube também, no canal do YouTube, o método da Bíblia no meu dia a dia. Deixa eu pegar aqui, eu vou abrir ele já e mando no grupo. Esse aí. Esse aí. Ah, não. Esse aí é um vídeo que eu gravei de acolhida, de boas-vindas do blog. Mas não é esse aí, não. É porque aí tem um monte. Deixa eu ver aqui se eu achei ele fácil aqui. Aqui, achei. Vou mandar no grupo agora. Quem? Alguém já achou aí. É isso aí. Pronto. É esse aqui, que está no grupo. Tanto esse, quanto no blog, vocês conseguem aprender o método. O que tem no blog? No blog tem meu estudo bíblico lá, com essa Bíblia aqui, que eu estou fazendo lá, já tem um monte de livro também. E no YouTube, os estudos são com a Bíblia de Jerusalém, em vídeo também. Só que aí no YouTube, você tem que ir lá na playlist e procurar na ordem certa. No blog está mais fácil. Eu estou tentando pegar o que está no YouTube e também colocar no blog para ficar corretinho. Quem quiser acompanhar vídeo na Bíblia de Jerusalém consegue acompanhar. Quem quiser acompanhar só os textos no blog, acompanha também. Isso, mandou. A Vitória mandou. Isso, aí eu como fazer. Pronto, ali tem muita coisa ali. Inclusive o seminário de vida no Espírito tá lá, tem uma aba lá, aprofundamento. Aí tem o seminário, tudo que a gente fez no seminário também tá lá, tá os vídeos lá no blog, estão postados. É que tem que arrumar muita coisa ainda. Um só para fazer tudo, isso é difícil. Muita correria. Tá bom? Então,
com esse, eu vou passar depois. Não vou pegar um livro da sequência, porque depois vocês pegam a sequência. Eu vou pegar algumas passagens, alguns textos separados. Só para, sim, despertar. Ah, essa aqui, aquela lá. Vai ter uns que vão ter promessa, ordem, princípio eterno. Vai ter uns que vai ter só ordem. Vai ter uns que vai ter só promessa. Vai ter uns que vai ter só princípio eterno. E vai ter uns que não vão ter nada. Para vocês poderem identificar, e vai ajudar bastante. Aí depois a gente aqui faz junto, primeira carta de São João, e vai estudando, forma grupos, vai ficar legal. Obrigado. Que bom. Ainda bem que está organizado. A intenção é essa mesmo, porque é difícil. Gente, nossa, depois eu conto um pouquinho da história disso aí, desse trampo aí com a internet. É uma luta. É uma luta. Sim. Bom, né? É isso mesmo. Lindo. Amém? Gente, então é isso. Tem um cafezinho ali ainda, quem quiser, um biscoitinho também. Hoje não, eu vou passar ainda. Vou passar depois, tá bom? É que hoje meu tempo tá bem apertado. Eu vou passar no grupo. Vou mandar lá no grupo os textos. Então quem tiver já precisando treinar para pegar os livros da Bíblia, onde é que está? Sofonias. Ai meu Deus, Sofonia, nem sabia que tinha Sofonias. Aí vai lá, vou pegar. Tá bom? Isso, vai ser muito bom.